Colossenses 1, a partir do verso 24. Considerando que o diácono Júlio César já orou pela exposição da palavra, então nós já fazemos a leitura confiando aqui na providência de Deus no nosso meio para nos dar a compreensão adequada e até a capacitação de ser claro aqui na explicação do texto, certo? Então diz assim, ó, Colossenses 1, 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém. Um dos pontos da Reforma Protestante, que nós comemoramos o seu dia ontem, dia 503 anos da Reforma Protestante, um dos pontos é o solus Christus, somente Cristo como mediador, somente Cristo como intercessor, somente Cristo como Salvador, somente Cristo e mais nada. Não precisamos de mais nada além de Cristo. Porque unidos a Cristo, nós temos a justificação, a adoção como filhos de Deus. Uma das disciplinas de teologia sistemática se chama cristologia. Você tem, por exemplo, a teontologia, que estuda o ser de Deus, aí estuda a trindade em si, é a teologia 1, né, que é o começo, tudo que a Bíblia nos ensina sobre Deus. Você tem a pneumatologia, que ensina sobre o Espírito Santo. Para quem conhece das ciências médicas, eu falo pneumologia do pulmão, né, porque é vento, o ar, né, assim, pneuma, espírito. E você tem a cristologia também, que é a doutrina de Cristo. Dentro da cristologia, os teólogos falam de uma matéria chamada união mística ou pessoal dos crentes em Cristo. O que seria isso? Essa união que se dá do crente com Jesus. Na teologia sistemática de um teólogo muito conhecido, ontem eu estive numa livraria que me disse que é o mais vendido. Segundo o dono da livraria, talvez porque é o mais barato das teologias sistemáticas. Luiz Berkoff. Ele diz o seguinte, olha, a união com Cristo é aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, em virtude do que ele é a fonte da vida e da força de seu povo, de sua bendição e salvação. E há diversas passagens na Escritura que nos falam dessa união mística do povo de Deus com Cristo. Paulo mesmo, o apóstolo que escreveu essa epístola, fala dessa união, especialmente lá em Efésios capítulo 5. E é muito curioso quando ele fala isso, porque ele fala dessa união que há em Cristo com a sua igreja, comparando com o que lá em Efésios capítulo 5? Alguém se lembra? Efésios 5, 25 a 31. Ele compara a união da igreja com Cristo com o casamento. E aí ele diz que assim como homem e mulher se unem e se tornam uma só carne, conforme lá em Gênesis 2:7, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher se tornando uma só carne, assim Cristo se une à sua igreja e os dois não são mais um, não são mais dois, mas Cristo se une à sua igreja tornando-se um só. E aí Paulo fala, que mistério é esse? Aí ele ainda diz, não do casamento do homem e da mulher se tornar um só, que é algo especial que Deus projetou para a nossa vida, mas ele fala assim, dessa união do povo de Deus
com Cristo, de Cristo e o seu povo, de Cristo e a igreja se tornarem um só, tanto que se torna um só corpo de fato, porque a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça, estão unidos e não podem ser vistos de maneira separada, e esse é o nosso trunfo. Esse é o nosso trunfo, porque quando o Pai olha para nós, Ele olha para o seu Filho Jesus Cristo, porque nós vivemos em Cristo. Nós vivemos unidos a Cristo pela fé. Isso é especial. Isso significa justificação, isso significa aceitação, isso significa adoção, isso significa redenção. Isso significa, de fato, esperança para nós. Nós vivemos em Cristo. Isso é segurança completa. Somente em Cristo eu confiarei. O texto que nós lemos nessa manhã nos fala sobre isso. Depois que o apóstolo Paulo trata aqui dos versos, nos versos 13 a 23, ele vem falar das bênçãos que os crentes recebem por meio da pessoa de Cristo. Agora ele vem falar dessa união com Cristo. Que bênçãos é essa que o povo recebe por meio de Cristo? Na verdade, no verso 14 aí de Colossenses 1, Paulo fala que nós temos a redenção e a remissão dos pecados em Cristo. Ele fala no verso 16, que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo. Ele diz no verso 17 que nele tudo subsiste. No verso 18 que ele é o cabeça do corpo da igreja. No verso 19 que nele residisse toda a plenitude. No verso 22, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Vos reconciliou no corpo da sua carne, verso 22. É claro que além dessas passagens bíblicas, a específica frase em Cristo, a frase assim, em Cristo, ela aparece, Paulo, usa ela nas suas epístolas 25 vezes, em todas as epístolas. Em Cristo. Podemos dizer que é através dessa nossa união com Cristo que nós alcançamos esses benefícios. Quais? Como eu disse, redenção, remissão de pecados, reconciliação com Deus. Unidos, nós vivemos em Cristo. Nós nos unimos um dia em Cristo e nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A nossa vitória é em Cristo porque nós fazemos parte, ou Cristo está em nós. Isso é maravilhoso, especial, precisa ser realmente compreendido e internalizado nos nossas mentes e corações, porque é a nossa segurança. Qualquer acusação não tem o seu lugar, porque eu estou em Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então veja que são 25 vezes que Paulo usa esse em Cristo nas suas epístolas. Citei aqui textos de Romanos, texto de Coríntios e texto de Efésios. E a pergunta 69 do Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte, olha, o que é a comunhão em graça que os membros da igreja têm com Cristo? O que é a comunhão que os membros da igreja têm com Cristo? O nosso documento confessional responde, a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo é a participação da virtude de sua mediação. Que comunhão em graça é essa? É a participação na virtude, na graça da sua mediação. Que graça é essa da mediação? Meio, ele se coloca entre nós e o Pai. E se colocando entre nós o Pai, o que nós temos em Cristo? Diz o Catecismo, justificação, adoção, santificação, tudo que nesta vida manifesta a união com Ele. Todas essas bênçãos nós temos por meio da mediação de Cristo, unidos a Cristo pela fé. São as bênçãos que nós podemos alcançar através da pessoa maravilhosa do Redentor, do Senhor Jesus Cristo. Aqui, no texto que nós lemos essa manhã, de Colossenses capítulo 1, versos 24 a 29, nós temos Paulo falando sobre essa união com Cristo. Só que sobre dois aspectos, duas faces dessa união com Cristo. Isso é muito interessante, porque são faces dessa união com Cristo teoricamente opostas. Como assim? Como elas podem ser opostas? São duas faces da nossa união com Cristo que apresentam dimensões diferentes da experiência cristã e dimensões, vamos dizer, singulares e diferenciadas e que se opõem
mas que fazem parte do projeto de Deus para nós. Como assim? Do que eu estou falando? Bom, se eu tenho que dar um tema para o que está escrito aqui, dos versos 24 a 29, o tema seria unido a Cristo. Agora, se eu preciso dividir esse texto para que a gente entenda melhor essa união, eu dividiria dos versos 24 a 25, ou 24 e 25, e com esses dois versos, 24 e 25, eu incluiria o verso 29. Por quê? Porque aqui eu vejo Paulo falando sobre a nossa união com Cristo no sofrimento, ou unido no sofrimento de Cristo. Então, o tema é unido a Cristo, unido no sofrimento de Cristo. É isso que Paulo está falando? Vamos ver, olha. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, certo? Paulo está sofrendo pela igreja. Por que Paulo está sofrendo pela igreja? Porque ele já está vivendo ali naqueles primeiros momentos relacionados à perseguição. O Império Romano já está incomodado com a pregação cristã que está acontecendo debaixo das barbas do imperador, que o cristianismo está se espalhando por meio da atividade ministerial dos apóstolos, conforme a obediência que eles estão expressando àquele mandamento dado por Jesus, que o Arthur colocou como o 11º. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então, eles estão indo, e isso já está fazendo com que a fé cristã se espalhe no império. O império, as autoridades, e especialmente o imperador, está incomodado. Por quê? Porque essa religião vem trazer aí uma divisão, entre aspas, no império, porque ali tinham majoritariamente religiões pagãs, e agora o cristianismo está tomando conta. E aí há uma perseguição dessa religião judaica que surgiu ali com esse discurso de que alguém morreu e ressuscitou em Jerusalém, e esse alguém é um enviado de Deus. E isso causa uma perseguição tal qual que faz, que Paulo esteja preso. E Paulo diz que ele se regozija, ele se alegra nos sofrimentos por vós, porque pregando eu já estou preso, e preso eu escrevo essa carta. A esta igreja que eu tomei conhecimento da sua existência por meio de uma visita, não, por meio do Instagram, o Facebook, não tem nada disso. Ele tomou conhecimento da existência dessa igreja lá em Colossos por meio do Epáfras, que é o pastor dessa igreja, que esteve visitando Paulo na prisão e falou para ele, olha, você esteve lá em Colossos, eu continuei o trabalho, ensinei para eles, você teve não, eu ouvi de você, Paulo não tinha ido em Colossenses, não conhecia essa igreja, em Colossos, E aí Epáfras fala, eu plantei a igreja lá, a igreja está caminhando, está indo bem, embora tenha aparecido alguns ensinos lá, inclusive eu tive que demandar muitos minutos para explicar o contexto dos versos 13 a 23, quando ele fala aqui da pessoa de Cristo, quem é Cristo para nós e quem nós somos em Cristo, que é os versos 13 a 23. Se você quiser tomar mais conhecimento desse texto, basta assistir a mensagem que já está lá no canal da igreja, Toda a Plenitude em Cristo. Mas voltando aqui, Paulo então está sofrendo, mas este sofrimento, ele diz, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, eu estou preenchendo os sofrimentos que restam das aflições de Cristo. Será que as aflições de Cristo na cruz do Calvário não foram suficientes para a remissão, para a expiação dos nossos pecados? Porque ele está dizendo, o que resta das aflições de Cristo eu preencho na minha carne. Será que Paulo está se colocando aqui também como um agente expiatório? Alguém que leva sobre si o pecado? De maneira nenhuma. Ele está apenas nos dizendo que aqueles sofrimentos de Cristo na cruz não cessaram. Sim, ele morreu, ressuscitou. Ele está à direita de Deus, mas ele ainda sofre. Cristo está sofrendo? Sim, porque Cristo está em você, e você está sofrendo pra caramba, porque esse mundo é um mundo de sofrimentos.
porque esse mundo é um mundo de dores. Então, quando nós lemos, né, em Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não conheça os nossos sofrimentos, relacionando inclusive com a nossa última exposição de domingo sobre a tentação de Cristo, que eu falei muito sobre isso, quando Cristo foi ali para o deserto e foi tentado em todas as coisas, mas o escritor de Hebreus adverte, sem pecado. Mas ele fala, se aproxime porque você não tem um sacerdote que não conheça. Por que ele não desconhece, mas ele conhece? Porque ele está em você, porque na verdade você está nele, porque há uma união misteriosa de sua pessoa com ele. Ele vive em você e você anda e vive nele. Então ele sofre com a igreja. E Paulo diz que ele preenche o que resta das aflições de Cristo, por quê? Porque até que Deus traga a consumação de todas as coisas, na nossa carne, verso 24, na nossa carne, na minha carne, eu ainda sofro as aflições de Cristo. Não, como eu disse, de maneira expiatória, mas agora cumprindo um outro propósito de Deus. Nós nos unimos a Cristo no seu sofrimento, conforme o texto que nós lemos nesse culto, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, que eu enfatizei na liturgia. Porquanto para isto mesmo foste chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O que significa isso? Deixando exemplo para seguir os seus passos. Porque muitas vezes nesse mundo, o nosso sofrimento é injusto. Injusto. Falava sobre isso com o diácono Paulo. Está completamente equivocado do ponto de vista de referenciar-se na palavra aquele que acredita que se eu seguir o meu caminho aqui com retidão e temor a Deus, eu não viverei sofrimentos nessa vida. Não, não é assim. A queda impôs a esta realidade uma condição decaída que envolve muitos sofrimentos. Inclusive, nós lemos isso em vários textos da palavra, que muitos sofrimentos ainda temos que passar. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Então, veja que esse caminho reto, segundo Pedro, esse caminho, na verdade, de retidão, nos aproxima de Cristo e nos faz igual a Cristo quando nós, ainda sendo temente a Deus, sofremos. Porque Pedro, lá na sua epístola, capítulo 2, a partir do verso 21, diz que para isso fossem chamados, para, pelo exemplo de Cristo, sofrerem de modo justo, reto, não pecando, não como pecadores, mas como inocentes, vivendo uma vida de retidão. Mas Pedro fala ali que Cristo foi ultrajado, maltratado, humilhado, crucificado. E assim como ele sofreu injustamente, nós também estamos sujeitos a sofrimento. Faz parte do nosso chamado. E se você nunca teve que sofrer por causa de Cristo, você tem que repensar se realmente você está andando como ele andou. Porque o mundo odeia a lei. O presbítero Arthur ensinou isso para a gente. O mundo odeia a lei de Deus. Não somente porque é lei, mas porque vem de Deus. Está vendo, Arthur? Eu guardo. E o caso é que, como nós andamos em Cristo, o mundo odiou a Cristo e crucificou a Cristo. E também nos odeia. E é comum que nós passemos por duros sofrimentos. Agora, como é que a gente pode viver em um tempo em que as igrejas só pregam bênção, prosperidade, vitórias, se a palavra de Deus nos aponta para essa dura realidade dos sofrimentos que o servo do Senhor tem que passar por aqui? Agora, em que baseia-se esses sofrimentos? Como eu falei, houve um evento no Éden que trouxe ao mundo uma condição decaída, onde a terra produz cardos e abrolhos, onde a morte está presente, as enfermidades estão presentes, isso é inerente a essa terra. Agora, existe um processo de restauração e consumação completa iniciado e que tem na pessoa de Cristo a sua representação e declaração máxima, e que será completado pela própria pessoa de Cristo, que prometeu que viria para trazer uma restauração
plena, completa e definitiva para todas as coisas. Mas até lá, Cristo sofre conosco e nós sofremos em Cristo. E Paulo está dizendo aqui que ele é unido a Cristo, ou unido no sofrimento de Cristo. Eu preencho no meu corpo, na minha carne, os sofrimentos que restam. Por quê? Porque eles também estão contados. Os sofrimentos que restam, porque eles serão completados. Agora, precisamos entender que Deus, o Senhor da história, o governador soberano, transformou estes sofrimentos decorrentes do pecado no Éden em ferramentas preciosas para o nosso aperfeiçoamento. Deus transformou o mal em bem. Por mais duro que seja o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa perda, a nossa mágoa, o que anda e vive em Cristo, pelo poder e capacitação do Espírito Santo, encontra nessa dor degrau para crescimento espiritual. Uma plataforma de apoio para um salto de crescimento e fortalecimento espiritual. E como o apóstolo não está livre dos sofrimentos, nós também não estamos. O verso 25, o apóstolo diz, esta igreja, que é o quê? O corpo de Cristo. Veja, eu estou preenchendo o que resta das aflições na minha carne, as aflições que ainda teremos que viver até a consumação, em favor ou a favor do seu corpo. Eu sofro a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. E se eu sofro a favor do corpo de Cristo, Cristo também está sofrendo. Eu estou preenchendo, as aflições de Cristo aqui na minha carne. Assim como o meu mestre sofreu, vocês não são maiores que o seu Senhor. O servo não é maior que o seu Senhor. O discípulo não é maior que o mestre. Do mesmo modo que ele sofreu, nós também sofremos. E ele então diz que ele faz isso por causa da igreja que é o corpo de Cristo. No verso 25, da qual me tornei ministro, ele se tornou ministro dessa igreja, apóstolo, certo? De acordo com a dispensação da parte de Deus. Ele recebeu de Deus, foi dispensado a ele este ofício que ele está, no qual ele está atuando como apóstolo. E ele diz mais, que me foi confiada, essa dispensação, este ofício, essa designação, me foi confiada a vosso favor, a favor da igreja, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então Deus tem um propósito na vida do apóstolo, no seu ministério. Deus dispensou sobre o apóstolo um ofício, e esse propósito envolve que pelo sofrimento de Paulo a igreja seja abençoada. Como assim? Eu já disse aqui, Deus transforma mal em bem. A gente não entende as coisas ruins que acontecem. Paulo está onde? Na prisão. E foi ali, no calabouço romano. Foi ali, na prisão fria e escura. Foi ali, naquelas condições difíceis para o apóstolo, que Deus fez emergir uns 60% do nosso Novo Testamento. Veja que a ação humana para barrar o progresso do Evangelho é totalmente inútil, porque Deus tem um propósito e não há imperador que possa impedir que aconteça o que Paulo diz que vai se cumprir. O que é? Lá no Antigo Testamento, Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá no Antigo Testamento, Deus diz por meio dos profetas, olha, o conhecimento de Deus há de preencher toda a terra. E aqui Paulo fala, veja, me foi confiada a favor da igreja essa dispensação, esse chamado, para dar, verso 25, pleno cumprimento à palavra de Deus. O que é dar pleno cumprimento? Foi prometido no Antigo Testamento, tem que se cumprir. E Deus está usando o meu ministério,
e eu estou unido a Cristo no meu sofrimento, para que se cumpra o propósito de Deus, e Deus está usando o meu sofrimento, a minha prisão, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Que cumprimento é esse? E aí a gente sai do âmbito do unido, unido a Cristo no sofrimento, para uma outra dimensão de união com Cristo, que eu disse que são opostas. Mas em que sentido oposto? Uma contradiz a outra? Não, uma completa a outra. Uma amplia a outra. Por quê? No verso 26, ele começa a falar de um outro tipo de união com Cristo, que é o propósito de Deus de dar cumprimento à sua palavra no Antigo Testamento. Que outro tipo de união é essa? Eu falei aqui que o tema é unido a Cristo. Por quê? Porque Paulo está dizendo que estou unido a Cristo no sofrimento, e que sofrer nos une a Cristo, porque o nosso sofrimento é também o sofrimento de Cristo. E ele cumpre um papel no propósito de Deus. Mas agora ele começa a falar do cumprimento da palavra de Deus. Que cumprimento? Que Deus estabeleceu para ser cumprido. Verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Ele fala de um mistério que estava estabelecido lá no Éden. O filho da mulher há de pisar a cabeça da serpente. Esse mistério, que foi um mistério em todo o Antigo Testamento, porque a expectativa existiu em todo o Antigo Testamento. Quem ele é? Quando virá? Até do inferno. Porque até eles creem, né? Até os inimigos, o diabo crê. Então, essa expectativa, esse mistério, perfaz toda a narrativa da história sagrada do povo de Deus. E esse mistério agora foi manifesto. A quem? Aos seus santos. Quem são os seus santos? Aos separados, que tomaram conhecimento do mistério. Qual mistério? Verso 27. Aos quais estes santos quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. A riqueza da glória é um mistério especial. Os anjos anelaram por isso. Quando o escritor de Hebreus fala dos santos do passado, eles viveram suas vidas na expectativa de conhecer esse mistério. Qual mistério, meus irmãos? Veja, Deus quis dar a conhecer a nós, a qual seja a riqueza da glória desse mistério, entre os gentios, o cumprimento da palavra que ele disse no final do verso 25, o cumprimento da palavra de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra, para Abraão, um propósito para todas as nações, que agora se cumpre pela revelação desse mistério, o mistério entre os gentios, entre todas as nações, não mais somente para Israel. Que mistério é esse? Isto é, vamos ler junto o mistério? Qual que é o mistério? Revelado, manifesto, aguardado, e que agora nós o conhecemos, e Paulo vem falar sobre ele. Qual que é o mistério? Final do verso 27, leamos juntos. Cristo em vós, a esperança da glória. Este é o mistério. Não sabiam os antigos, não sabiam os profetas, não sabiam claramente, nem Moisés, que escreveu tantas profecias sobre ele, que o propósito de Deus era nos unir a ele através do seu Filho Jesus Cristo. E essa é a nossa esperança de glória, porque você está unido ao Criador por meio do Redentor, Salvador Jesus. Você está unido àquele que criou todas as coisas. Você está unido ao Senhor da sua vida, que te deu vida e que te ama. E que tem um propósito para nós. E o mistério é esse: Cristo em vós, união com Cristo, que é a esperança da glória. É a esperança do preenchimento, da suficiência humana, no sentido de encher-nos, de sermos íntegros, completos. Quando eu falei sobre uniões opostas, é porque do mesmo modo que Paulo fala de uma união no sofrimento de Cristo, agora uma união na
glória de Cristo. Que maravilha, que beleza. Esse é um mistério, por isso que a gente fala em união mística com Cristo, porque é misteriosa o fato de você estar, do Deus habitar em você, o Deus Criador, o Deus eterno, e você estar em Cristo, você estar em Deus por meio de Cristo. Paulo exalta a riqueza desse mistério no verso 7, né? Ele coloca como algo fantástico. Veja, Deus, verso 27, quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. É um mistério glorioso e Deus quis dar a conhecer entre os gentios, não somente para Israel, mas Deus quis dar a conhecer a todos os homens. Esse mistério que Paulo diz que é rico em glória, a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. O que é esse mistério? É a possibilidade de nos unirmos a Cristo pela fé. Esse propósito que outrora estava latente no Antigo Testamento, é patente no Novo Testamento. Paulo, no verso 28, fala, o qual nós anunciamos. Esse é o anúncio dos apóstolos, o mistério da união que nós podemos ter em Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Os estudiosos dessa epístola ressaltam aqui duas palavras, dois termos, que foram traduzidos para nós do grego como sabedoria e o termo perfeito, homem perfeito. Por que os estudiosos ressaltam esses dois termos? Por causa de muita coisa que eu falei na exposição, do verso 13 a 23. Vale a pena assistir de novo, porque está disponível lá no YouTube. Toda a plenitude em Cristo. Por quê? Como eu disse, Epáfras trouxe ao conhecimento de Paulo a existência de uma igreja forte em Colossos. Paulo agradece a Deus por essa igreja, lá no começo da epístola, verso 3 a 8. Ele agradece, mas ele também ora por essa igreja, por quê? Para que aquela igreja tivesse todo o conhecimento, pudesse frutificar no pleno conhecimento de Deus. Verso 10, sendo fortalecido com todo o poder, ele fala de plenitude. Aqui ele vem falar toda a sabedoria. Aqui ele vem falar do homem perfeito. Por que ele está dizendo isso? Veja, ele usa a pessoa de Cristo para mostrar a plenitude em Cristo. Sabe por quê? Porque o que estava sendo disseminado em Colossos é o que a gente tem hoje e muito por aí, que é o lançar de dúvidas sobre o somente Cristo, que é incluir na nossa fé e na nossa relação com Cristo outras coisas, rituais, incluir bênçãos, sacrifícios, penitências, como se Cristo não bastasse. Ou é somente Cristo ou não é. A questão é, em Cristo nós temos a plenitude de todas as coisas. É por isso que ele enfatiza, em Cristo nós temos tudo que precisa. Queridos, eu não importo que vocês tenham uma consideração por mim, mas na relação de vocês com Deus, vocês não precisam de pastor. Porque em Cristo há o sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa isso? Não precisamos mais de ninguém para interpor o caminho. O negócio com Deus é você e Ele, porque você está em Cristo, só assim. Porque de outro modo você não é aceitável e nem agradável ao Deus Santo, porque você está cheio de pecado. Uma vez que você reconhece o seu pecado, você encontra em Cristo a solução do seu pecado, e unido a Cristo você tem e deve ter toda a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi aberto em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando que essa união com Cristo é a esperança da glória, porque somente por essa união com Cristo nós podemos ter acesso a essa glória reservada para os santos. E nós anunciamos isso, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem com toda a sabedoria. Ele está ensinando com toda a sabedoria por quê? Porque existem os gnósticos, que é uma seita, uma crença lá em Colossos, dizendo que precisa de mais alguma coisa além de Cristo. Ele fala, não, toda a sabedoria estamos anunciando a vocês. Não tem mais nada. Não inventa. Então eu digo para vocês, ainda continua sendo inventado.
Líderes religiosos vêm trazendo revelações, trazendo acréscimos a todo tempo, mas não, eu quero ficar somente com a sabedoria apostólica que nos revela Cristo, manifesto. Não há necessidade de atualizar e nem adicionar nada. Atualizar porque é a questão do momento. Não tem que atualizar nada. Cristo é suficiente, nele ele tem toda a plenitude. O texto diz ainda, o homem perfeito em Cristo. Então, o homem só pode se sentir pleno, completo, na sua própria existência, a partir desse mistério que Deus se revelou, manifestou, que é a nossa união com Cristo Jesus. Somente assim.